Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12. Nós estamos fazendo uma jornada de mensagens na carta aos Romanos e você piscou e a gente já está em Romanos 12, queridos. Que coisa incrível. A gente tem vivido dias maravilhosos. E quando nós terminarmos Romanos, nós vamos começar a ler o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo. Você não vai poder perder nenhuma quarta. Já imaginou? Eu vi uma besta que subiu do mar. Quero ver dormir depois, né? Eu morria de medo de Apocalipse quando eu era criança. Mas nós estamos ainda em Romanos e eu quero dizer uma coisa antes de pregar. Existe uma mentira que roda por muitos lugares de que as pessoas não têm fome da palavra de Deus. Isso é mentira. As pessoas querem aprender a palavra. E nós precisamos acreditar nisso, acreditar que uma igreja saudável é uma igreja construída sobre o fundamento da palavra de Deus. A prova é que uma quarta-feira à noite nós temos um auditório lotado para ouvir a palavra do Senhor. Então, parabéns para você que veio ouvir a palavra de Deus essa noite. Eu quero convidar você então para Romanos capítulo 12, versículo 1. Adiante diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. E o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Que exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que os amaldiçoam. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas não dei lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu o retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. E mais uma vez nós vamos orar para que o Senhor possa nos dar ouvidos aptos para ouvir a sua palavra. Pai, obrigado porque o Senhor tem cercado a sua mesa com filhos que desejam ouvir a sua voz. E nós estamos aqui totalmente submetidos ao seu senhorio. Nós queremos ouvir a sua voz. E por isso nós precisamos de ouvidos para ouvi-la. Nós precisamos que os nossos ouvidos estejam aptos para que a sua voz possa transformar o nosso homem interior e que a renovação da nossa mente possa acontecer em harmonia com a oração que Paulo abre esse capítulo que nós vamos estudar hoje. Então nós oramos para que o seu Espírito hoje possa produzir uma transformação real dentro de nós e que nós saiamos todos daqui dizendo: Senhor, obrigado porque a tua luz raiou dentro do meu homem interior e iluminou a escuridão que estava dentro dos lugares mais longínquos da nossa alma. Que os lugares que foram tocados pela escuridão possam ser iluminados pela tua palavra e que nós possamos de verdade hoje ter, Senhor, a tua mente transferida para a nossa. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós chegamos a uma virada importantíssima da carta aos Romanos. O capítulo 1 até o capítulo 11, como a gente vem estudando, ele aponta para esse tratado soteriológico que Paulo faz a respeito da salvação. E nós vimos tantas coisas maravilhosas que foram conquistadas por Cristo na cruz, através da sua obra redentora. Capítulo 1 ao 11, nós vemos essa estrutura do Evangelho, como Cristo nos salvou do pecado. Só que agora no capítulo 12, Paulo começa a parte prática da carta aos Romanos. E ele começa apontando para a devolutiva que nós precisamos dar a essa tão maravilhosa oferta da graça. Se você esteve aqui nas outras reuniões, você viu o tamanho, a beleza da graça que nos foi oferecida. Ela é tão alta, ela é tão preciosa, que Paulo encerra o capítulo 11 com uma doxologia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos e inescrutáveis os seus pensamentos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, ninguém acima dEle, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, e amém. É essa expressão que Paulo tem diante da beleza da cruz, da oferta do Evangelho. Só que agora, Paulo olha para a igreja de Roma e diz assim: vocês precisam entender qual é a resposta que vocês precisam dar à graça, para que a graça não fique barata, para que a graça não seja só a parte de Deus na oferta, mas precisa haver uma resposta humana para a graça. E aí Paulo começa a sua proposta de resposta humana para a graça, usando uma expressão. E a expressão é culto racional. Como que eu respondo à graça? Como que eu respondo à oferta da graça? Eu respondo à oferta da graça praticando
o culto racional. E aí Paulo começa o capítulo 12, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aqui eu quero fazer uma pausa. O que Paulo vai falar depois é tão forte dentro daquilo que ele quer que a igreja viva, que ele não apenas dá um conselho, ele não apenas dá uma sugestão, ele olha para a igreja de Roma e diz assim: o que eu vou falar aqui para vocês é um rogo, é algo que é uma intercessão. Eu estou dizendo assim, eu quero que vocês vivam isso. E aí, ele não deixa isso nele, ele diz assim: eu rogo, pelas misericórdias de Deus. Então ele está dizendo o quê? Olhem para tudo que eu já falei para vocês sobre a graça, olhem para tudo que eu já falei para vocês sobre a cruz, e percebam que, diante do tamanho da oferta de Deus, precisa surgir um estilo de vida, uma ética, precisa surgir um comportamento, precisa surgir uma resposta sustentada no tempo de: Deus me deu tudo o que Ele tinha, e agora o que eu posso oferecer para Ele como resposta? E aí Paulo diz: eu rogo pelas misericórdias de Deus, vírgula, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Um culto racional começa com o sacrifício vivo dos nossos corpos. Paulo está dizendo assim para a igreja: se vocês querem dar uma resposta à altura do corpo morto de Jesus na cruz, vocês têm que entender que, para além do sentimento de vocês, para além da lágrima que você pode derramar, para além do arrepio que você pode sentir, para além da mão que você pode levantar, a resposta para o corpo morto sacrificado na cruz é o seu corpo vivo sacrificado todos os dias. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus mais animado essa hora. Os céus estão esperando uma resposta da cruz. Então olha lá na cruz agora. Olha lá na cruz. Vamos olhar para a cruz. Imagine a cruz central, 2000 anos atrás. Jesus pregado lá no meio, dizendo: tetelestai, está pago, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, justificados, pois, mediante a fé tendes paz com Deus, agora vocês são salvos pela graça, mediante a fé, tudo lindo. E o corpo de Jesus está lá, oferecido como holocausto, como sacrifício pendurado. E agora, você recebe isso como uma herança. Você adentra a sala do trono, você desfruta das benesses de Deus, você desfruta, sabe, das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Jesus Cristo, você desfruta de tudo isso. Só que aí você olha e diz: bom, se tudo isso é de graça, qual é a resposta que Deus está esperando? Para o corpo morto na cruz, os céus esperam um corpo vivo sacrificado todos os dias. O culto racional, a sua expressão grega, ela pode ser traduzida como culto espiritual ou culto lógico. Não é uma adoração sentimental, é uma adoração inteligente. É uma adoração coerente. Agora escute, é uma adoração que é fruto da
fé informada pela palavra. Jesus deu tudo para mim. Qual é a resposta que eu posso entregar a um Deus que me deu tudo? Eu posso entregar para Ele o tudo que eu tenho. Isso é um culto racional, queridos. Nós vamos já chegar nos dons. Você vai ficar animado, você pode profetizar, rodopiar, sabe? Não tem problema. Se você quer ser mais animado, está tudo bem. Mas antes de tudo, você tem que entender que para o corpo de Cristo oferecido na cruz, Ele espera o nosso corpo sacrificado todos os dias. Sabe, Deus, Ele não quer apenas emoções momentâneas, Ele quer uma vida inteira sacrificada para a sua glória. Eu gosto do PED. Faz aí, bem bonitão. Olha só que delícia a gente pregar com isso daqui no fundo. Ó. Não é bom? É gostoso e não tem problema. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que o culto em Israel, quando foi instituído oficialmente lá em Levítico, não tinha música? Qual era a música que se tocava no tabernáculo de Moisés? Quem instituiu música no culto? Sabe quem foi? Davi. Davi foi quem instituiu músicos na tenda para cultuar. Mas, no culto do tabernáculo, não tinha trilha sonora. Não existe uma liturgia definida em Levítico que envolva um músico. Não, mas a Miriam tocou o pandeiro, mas ela tocou lá na beira do mar, ela não tocou dentro do tabernáculo. Deus, quando estabeleceu toda a liturgia do tabernáculo de Moisés, não trouxe algo dizendo assim, ó, tem que ter música. Depois a música veio. Por quê? Porque antes de você entender que culto tem a ver com música, você precisa entender que culto tem a ver com morte. O que tinha no tabernáculo? Animais mortos, sangue derramado, um inocente ocupando o lugar de um culpado. Eu tenho um pecado, levo um animal, ele é sacrificado, então a ira vem sobre o animal. Assim era o culto no tabernáculo de Moisés. Somente anos depois vem música para o culto. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós muitas vezes estamos tocando música onde não há sangue, tocando música onde não há morte. E aí acontece o mal de Isaías. Nós louvamos a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dele. Culto para Deus começa com sacrifício, só que na nova aliança, não é sacrifício morto, é sacrifício vivo. Então eu vou explicar para você o ABC agora. Sabe o que é o sacrifício vivo do seu corpo? Quem está aqui comigo, diga eu estou. Então olha para cá. O seu corpo, o pecado nos teus membros, pede para você assim, ó, satisfaça o seu impulso mais primitivo. Vai, você merece. Afinal de contas, é normal, todo mundo faz. Só que aí você diz o quê? Não. Por quê? Porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo.
O meu corpo é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso, eu não entrego o meu corpo à imoralidade sexual. Por isso, eu não entrego o meu corpo à pornografia. Por isso, eu não entrego o meu corpo à embriaguez. Por isso, eu não entrego o meu corpo aos vícios que destroem a minha vida. Por isso, eu não entrego o meu corpo à glutonaria. Por isso, eu não entrego o meu corpo aos apetites que são da carne. Por quê? Porque o meu culto não começa quando eu entro por aquela porta. O meu culto começa quando eu digo não para a minha carne. Aí começou o meu culto a Deus. Quando começa o meu culto a Deus? Quando eu entendo que esse corpo é casa de Deus. Ele é veículo da glória de Deus. Ei, olha para suas mãos aqui. Você veio num culto que Deus vai falar com você. Eu quero que você levante as suas mãos bem alto. Levante suas mãos. Sabe o que o apóstolo diz? Que nós devemos levantar mãos santas, sem ira e sem mácula. Olha só, quando eu pego, fica com a tua mão levantada aí. Quando eu pego a minha mão e eu desço a minha mão na cabeça de alguém, eu estou dizendo: a minha mão é santa, a minha mão é sem mácula, a minha mão é consagrada a Deus. Essa mão não roubou, essa mão não defraudou, essa mão tem condições de ser posta sobre a cabeça de alguém e transferir o Cristo. Quem está feliz com Jesus, dê uma linda salva de palmas. Eu vou repetir isso mensagens atrás, eu vou repetir nessa. Graça não é o oposto de santificação. Graça é o oposto de mérito. A graça não me libera para uma vida libertina. A graça só me torna aceito por alguém que nunca poderia me aceitar pelos meus méritos. Mas o chamado na virada prática da carta aos Romanos é: vocês precisam de um culto racional. Vocês precisam de um culto inteligente. Por isso, queridos, a fé ela não é algo anti-intelectual. Tem um livro incrível, e ele foi feito para quem não gosta de ler, que ele é dessa finurinha assim, ó. O autor dele é John Stott. O nome do livro é Crer é Também Pensar. Compre esse livro. Crer é também pensar. Porque há uma medida na fé que é lógica. Sabe, olha só o nível da lógica da fé. Preste atenção, preste atenção. Se Deus não existe, como alguns defendem, e você viver uma vida como se ele existisse, e você morrer, o que você perde? Nada, porque ele não existe. Sim ou não? Mas se ele existir, e você viveu uma vida como se ele não existisse, o que você perde? Tudo, porque ele existe. Não é lógico? Então a fé não é ilógica, cara. Quando alguém fala, mas por que você crê em Deus? Aí você fala assim, olha, eu creio porque se ele não existir, eu vou para o mesmo lugar que você, para a aniquilação. Mas se ele existir, nós não vamos para o mesmo lugar. É uma fé rudimentar, mas é lógico. Tem gente que está processando ainda aqui. Agora, como eu sei que Deus existe, eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo, porque a resposta ao corpo morto
é o meu sacrifício vivo. Isso é culto racional. Agora, como que o culto racional se aprofunda? Ele não é apenas uma santidade vaga. É uma santidade religiosa, fideísta, que não tem profundidade. Não. O culto racional se aprofunda com a renovação da mente. É aqui que o culto vai ganhando densidade. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, com esse aion, é a palavra grega, ou seja, essa era, esse espaço de tempo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui tem duas coisas importantes. Como que o culto racional se aprofunda? Primeiro, uma decisão pessoal de não se conformar a esse tempo. Uma decisão pessoal de não assumir a forma dessa era. Agora, queridos, aguce os seus ouvidos para que você vai ouvir. Para que você possa dizer não para essa era, você precisa ter parâmetro. E eu tenho orado, e inclusive agora, antes desse aqui, eu estava ali em cima orando, e estava pensando exatamente a esse respeito. Tem muitas pessoas que não são malignas no seu desejo por essa era. Elas simplesmente são ignorantes. Elas não têm parâmetro. Então você chega para elas e fala assim, esse mundo jaz no maligno. Ela fala, é o quê? O que isso significa? Porque ela não tem parâmetro. E aí nós voltamos para Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? É por isso que quando Jesus diz que a igreja, ela é o sal da terra e ela é a luz do mundo, o que Jesus está dizendo? Nós somos o facho de luz que ilumina toda a sociedade. A vocação da igreja é, a sociedade está perdida, a sociedade procura a igreja, porque a igreja sabe para onde está indo. A sociedade está em crise, ela procura a igreja, porque a igreja não está em crise. Agora, eu quero fazer aqui uma denúncia profética. Os dias que nós estamos atravessando são dias difíceis, por quê? Porque a igreja espelha a crise da sociedade. E sabe por quê? Porque nós perdemos a mentalidade de vida eterna. Nós nos conformamos a esse mundo. Grave isso que você vai ouvir essa noite. Para esse mundo, o que é sucesso? Para esse mundo, o que é sucesso? Para esse mundo, sucesso é igual a acúmulo e transferência de patrimônio para a próxima geração. Por causa disso, se sacrifica qualquer coisa. Se sacrifica casamento, se sacrifica educação de filhos, se sacrifica integridade na relação conjugal, se sacrifica qualquer coisa. Por quê? Porque para esse mundo, sucesso é o maior acúmulo de capital possível e a transferência desse capital para a próxima geração. Para as Escrituras, sucesso é investimento nas bolsas celestiais. Sucesso
não é o que eu deixei para o meu filho, é o que eu construí dentro do meu filho. Isso é sucesso. Sucesso é o testemunho de Paulo sobre a fé que há em Timóteo. A fé que há em ti hoje habitou primeiro na sua avó e depois na sua mãe. Houve uma transferência geracional de um legado de fé. Isso é sucesso nas Escrituras. Sucesso nas Escrituras é complementar, é terminar, é acabar a vocação celestial para a qual você foi chamado. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu fiz o que Deus me pediu, e não importa se o que Deus me pediu envolveu 1 bilhão de pessoas ou envolveu 100 pessoas. Eu fui fiel àquilo que Deus me confiou. Escute, sucesso nessa era tem a ver com conquista. Sucesso nas Escrituras tem a ver com fidelidade. Servo bom e fiel. Eu sinto o Espírito Santo nessa palavra. Aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia à pobreza, Deus me livre. Ninguém aqui idolatra a pobreza. Só gosta da pobreza quem saiu da pobreza. A pobreza é um estado terrível de existência do ser humano, você sabia disso? Você já precisou comer uma cesta básica, dada por alguém? Se você já precisou, você sabe quanto que a pobreza é ruim. Ninguém que está fazendo advocacia piegas de pobreza. Não é isso. Eu acredito 100% que o ser humano foi feito para ser produtivo. E a igreja foi feita para cuidar do pobre. Vamos estabelecer isso aqui essa noite? Quem está comigo, diga vamos. A igreja cuida do pobre. E o evangelho liberta da pobreza. Porque quando Jesus foi indagado pelos discípulos de João, ele disse assim, diz para João que os cegos vêm, os coxos andam, né? E aos pobres é anunciado o evangelho. Porque o evangelho reconfigura você em todas as áreas da sua vida. Se você é improdutivo, o evangelho vai te chamar para produtividade. E se você começa a produzir, não tem como você não recolher os frutos da sua produção. Está claro isso? Agora, a metrificação do que é sucesso não tem necessariamente a ver com acúmulo. Tem a ver com fidelidade. Então, nós precisamos entender qual é a mentalidade dessa era. Essa era é a era da forma. E o evangelho é o evangelho da essência. Essa era cultua performance. E o evangelho, ele premia a fidelidade. Então, como que eu vou, preste atenção nisso, como que eu vou resistir à conformidade dessa era? Eu preciso de transformação do alto da minha mente. E aqui está o maior pulo que você pode dar na glória de Deus na sua vida. É quando você começa uma perseguição por não ter mais a sua mente, mas agora ter a mente de Cristo. Eu posso até resistir aos padrões desse mundo, mas só o Espírito Santo pode me dar a mente de Cristo. Eu vou repetir isso aqui. Eu posso resistir aos padrões desse mundo. Eu posso dizer não
a princípios que são vazios, equivocados, frágeis. Mas só o Espírito Santo pode plantar dentro de mim a mente de Cristo, o valor de Cristo, aquilo que tem interesse para Cristo. Só o Espírito pode fazer isso. E agora você vai ser exposto a talvez uma das coisas mais extraordinárias da Escritura. Porque quando Paulo escreve a primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9, Paulo diz assim, olha, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí a gente parava aqui, né, pastor Júlio, e dizia que, olha, quando a gente morrer, Deus preparou isso na eternidade para nós, mas não é isso que o texto diz. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Passa o versículo próximo. Mas Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Continua. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos por Deus o que nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe quem tem a mente de Cristo? Quem tem o Espírito Santo dentro dele. Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Na hora que você precisar tomar a decisão, você vai sentir o Espírito se mover dentro de você e dizer assim, ó, isso não tem a ver com Jesus. A graça é a maior oferta. O culto racional é a maior resposta. Sem a renovação da mente, a adoração se torna superstição e a obediência se torna conformismo cego. Eu venho em nome de Jesus declarar para você hoje à noite, você vai ter a sua mente transformada pela palavra de Deus. Você vai viver uma revolução da palavra na sua mentalidade. O Espírito Santo vai contar para você os segredos da mente de Cristo. Ele vai dar para você um novo padrão, um novo software. Vai ser uma nova programação que vai ser instalada em você. Para você viver o que vale a pena, amar o que Jesus ama, se importar com aquilo que Jesus importa e fazer a sua vida estendida, não só a essa era, mas quando você cruzar os portais eternos, meu irmão, você vai ouvir da boca do seu Pai, venha bendito Filho e possua o reino que te está preparado antes da fundação do mundo. Isso sim é valor. Isso sim faz sentido. Paulo está nos dizendo o seguinte, eu vou abrir aqui um parênteses para que você entenda isso. E eu gostaria que todos prestassem atenção, desde pastores a voluntários, que você possa daqui, se você não prestou atenção ainda agora, daqui para frente eu quero que você aguce os seus ouvidos para o que você vai ouvir. Romanos 8, Paulo diz o seguinte, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Preste atenção. O alvo da obra do Espírito Santo é transformar você em alguém semelhante a Jesus, para que alguém que não conhece a Jesus possa ter um contato com Cristo através da sua vida. Essa é a obra. Esse é o alvo. Por quê? Porque quando Paulo nos chama para o culto racional, ele joga logo em seguida o seu raciocínio em uma coisa, querida igreja doxa, que tem a ver conosco. Tudo isso que nós estamos falando não parece que é extremamente vertical? Santidade, transformação, novamente. Daí ele, logo em seguida, o que ele diz? Versículo 3. Digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha essa aterrissagem que ele faz no chão da igreja. Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? O teste da verdade do culto racional de vocês senta do teu lado em todos os cultos que você vai. Bate quem está perto de você e fala, você é meu teste. Se Cristo realmente mudou minha mentalidade, você é o meu teste. É. Por quê? Porque a mente renovada, guarda o que eu vou falar para você, a mente renovada, a revelação do Espírito, cada coisa extraordinária que eu falar, vocês vão dizer amém, tá bom? Combinamos? 1, 2, 3. A mente renovada vai revelar para você coisas extraordinárias. A mente renovada vai levar você a altos níveis. A mente renovada vai te dar acessos que você não conhece. A mente renovada vai provar se você de fato nasceu de novo para suportar o irmão do teu lado. Tu quer mente renovada só para hypar. Você quer mente renovada para explodir. E eu vou te falar, a mente renovada te dá livros que são extraordinários, te dá empresas que são extraordinárias. A mente renovada muda teu padrão de profissionalismo. A mente renovada levanta você no business. Ela faz tudo isso. Deus te dá ideias que ninguém teve. Você sabia que Deus dá até patente? Dá. Esses dias eu sentei com um cara, o cara olhou para mim, eu estava viajando e ele falou assim, eu tenho um segredo para te contar. Eu falei, eu sou bom de guardar segredo, pode contar. Deus está me dando um negócio que ninguém nunca viu. E se der certo, vai dar muito certo. Eu falei, glória a Deus, está guardado o segredo. Até porque ele não me contou o que é, então é segredo. Entendeu? Mas a mente renovada faz isso. A mente renovada lembra você de coisas que você esqueceu, porque promessa de Jesus, o Espírito Santo te fará lembrar. Meu irmão, é uma vantagem muito grande. Você chega numa reunião, o cara de lá não tem o Espírito Santo, nem lembra mais. Você lembra de tudo, porque o Espírito Santo faz você lembrar. Agora olha só, o Espírito Santo. Gente, não é só para isso, né, gente? A mente renovada é para suportar essa bênção que senta do teu lado. Esse cara da tua equipe. Tem gente que estava perto da mulher e disse, é Deus. O maior teste da sua mente renovada se chama casamento. É ou não é, amor? Será que você vai realmente ter recurso espiritual
para viver vida de igreja, para viver o chão da fábrica, para viver paternidade, para pagar conta, para acordar cedo. Por quê? Porque Paulo está dizendo para nós, cada um de vós não pense de si mesmo mais do que convém, pelo contrário, pense com moderação. Olha, você já imaginou, irmão, que delícia que seria ser pastor se todo mundo vivesse isso aqui? Vem cá, Ju, vou te mostrar como que ia ser. Alguém deixou um papel no chão, olha os voluntários da igreja, vivendo isso aqui. Oh, não, pelo amor de Deus. Não, você não pega. É uma honra para mim pegar. Aí eu vou pegar, você não deixa, vai, vem. Não, cara, por favor, você quer pegar? Eu pego. Não, mas eu preciso pegar porque eu preciso honrar você. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar nós dois juntos? Aleluia! Olha só que maravilha. Imaginou? Ninguém ia ter que fazer reunião para separar a briga de voluntário. Aqui não tem isso, só aí onde a gente viaja pregando que tem, aqui não tem. Por quê? Porque quando eu tenho o meu corpo sacrificado, a natureza de Cristo opera humildade em mim. Então eu mudo o padrão. Ei, querido, olha para cá, o padrão é outro. O padrão não é só o que eu trouxe para a mesa. O padrão é o que eu trouxe para a mesa. Precisa do que você traz, do que você traz, do que você traz e do que você traz para que seja completo. Por quê? Porque cada um de nós recebeu uma medida, ninguém recebeu tudo. Essa é uma hora que você precisa aprender a dar glória a Deus nisso daqui, tá? Eu vou te ensinando, hoje é culto de ensino, tá? Eu vou te ensinar até quando você tem que dar glória a Deus. Você dá glória a Deus na hora de você ter bom negócio. Eu quero ver você dar glória a Deus agora. Cada um só tem uma parte. E a outra parte está naquele irmão que você não gosta, acredita? Você acredita nisso? Está nele. Bem nele. Nele. Por ele. É nele. Está lá. Tem um pedacinho de Jesus na mão dele. E outro na sua. Já viu aqueles que... se a igreja tem 100 membros, a igreja é um quebra-cabeça de 100 peças. Se a igreja tem 1000 membros, ela é um quebra-cabeça de 1000 peças. Se a igreja tem 10.000 membros, ela é daqueles quebra-cabeça difícil de montar. Porque tem 10.000 peças. E sabe qual é a nossa tarefa? Achar o encaixe para que quando as peças estejam juntas, sabe qual rosto vai aparecer? O de Jesus. O rosto de Jesus. O rosto do leão. O cordeiro e o leão. É porque você faz isso lá na mentoria Candeia, né? Já está com a inscrição aberta? Então por que está fazendo tráfego pago aqui na minha pregação? Quem está no discipulado já entendeu. Irmão, eu sou o pastor dessa igreja, mas eu não tenho tudo aqui. Tem coisas que eu não sei nem por onde começar. Por exemplo, eu sei que Jesus não deveria ser careca assim, mais igual eu. Mas olha esse cabelo aqui. Já imaginou juntar esse cabelo? 50 litros de laque para fazer isso aqui? Junto com o meu ia dar um negócio bonito. Qual que é o problema? A gente se separa. Aí o cara é do departamento de crianças. Ele diz aqui, o departamento é meu. E ninguém pisa. Aí tem o culto dos jovens. A pessoa do departamento das crianças fala, eu não vou nisso não, é do jovem.
Aí o jovem também diz, eu não vou ajudar com as crianças, não. É do departamento das crianças. Deixa eu te falar uma coisa, igreja não tem departamento. A igreja é um corpo. Você já imaginou se você está numa estrada 200 por hora e a sua mão resolve ser um departamento fora do seu corpo? Onde que o carro vai parar? Seu pé resolveu ser um departamento fora do corpo. Acelerar e te jogar num poste. Não existe isso. Então deixa eu te dizer, o maior desafio da igreja não é crescer. O maior desafio da igreja não é dinheiro. O maior desafio da igreja não é gente talentosa. O maior desafio da igreja é mente renovada o suficiente para saber que se nós não colocarmos todas as medidas de Cristo que nós temos sobre a mesa, nós nunca teremos o Cristo completo se levantando no nosso meio. Nós sempre ficaremos reféns de uma expressão pequena de Jesus. Mas quando eu entendo, eu tenho uma partícula, o pastor Aguinaldo tem outra, a pastora Ju tem outra, o pastor Léo tem outra, a pastora Ellen tem outra, a pastora Thay tem outra, a pastora Fran tem outra, a Gra tem outra. Nós vamos nos levantando nas nossas partículas e sabe o que vai acontecendo? O corpo de Jesus vai ficando forte, vai ficando poderoso, vai ficando robusto. E a igreja se torna relevante. E aí entra a dinâmica dos dons, gente. Dos dons, por quê? Porque se eu tenho orgulho espiritual, o dom para mim vai ser a minha pior tragédia. Eu vou falar uma coisa para vocês, escuta o que eu vou dizer. Grave o que eu vou falar. Faz 23 anos que eu prego. 23 anos que eu faço isso aqui, pelo menos 3 vezes na semana. Eu estava lá em cima antes de descer, a mão gelada. Eu abri aquela coisinha ali da persiana, eu dizia, Jesus. Eu ajoelhei, fui orar e comecei a dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Diminui um pouco a pressão aqui, porque eu acho os batimentos 100 por hora. Não é pelo que você vai achar do que eu estou pregando. É porque eu estou falando aqui coisas que podem mudar a rota da sua vida. Não tem nenhum tipo de razão para eu ter um orgulho espiritual. Olha aí quantas pessoas vieram aqui me ver. Vocês não vieram aqui me ver. Vocês vieram por causa da palavra. Vocês vieram por causa da presença. Vocês vieram por causa do Espírito. Então não pode haver orgulho espiritual no exercício dos dons. Dom é igual nome, só serve para os outros. Se só existisse você no mundo, para que você precisava de nome? Não ia ter ninguém para te chamar? Assim são os dons só existem porque tem alguém para você servir. Então, gente, olha que lindo, olha, eu fico deslumbrado, porque eu fico vendo o tecido do raciocínio do apóstolo Paulo, é lindo demais. Ele vem falando de uma coisa que parece altamente transcendental, santidade, culto racional, e aí ele vai desembarcando e diz assim, então, gente, vocês estão vendo tudo isso, é para mortificar a carne de vocês, para vocês usarem os dons, sem orgulho. E aí ele vai, versículo 4 e 5, a igreja é um corpo, nenhum membro é autossuficiente, cada um tem funções distintas, mas todos estão ligados a Cristo. Sabe? Tem quem prega, tem quem canta, tem quem limpa, tem quem ora, tem quem contribui. Eu quero fazer aqui algo que poucas pessoas têm essa noção.
Mas Paulo faz uma lista de 7 dons de serviço. Nós temos 3 categorias de dons na Bíblia. Efésios 4, 5 dons ministeriais. 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, 9 dons do Espírito. E Romanos 12, 7 dons de serviço. Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição. Você sabia que contribuição é um dom? É um dom. Tem gente que Deus enriquece para que ele possa ser liberal e generoso. Liderança é um dom. Ah, não, pastor, liderança pode ser aprendida. Irmão, em alguns níveis pode. Mas em níveis master, liderança é dom. E o pessoal confunde liderança com capacidade de falar, com capacidade de influenciar, mas não só isso, capacidade de organizar, de gerir, de modular processos. Tem gente que nasce com isso. Misericórdia. O exercício. Às vezes você está numa reunião, 3 quer cortar a cabeça. Aí vem um misericordioso, se levanta. Irmãos, e se a gente olhar por esse lado aqui? Vamos ajudar o pobrezinho. Vamos ajudar a pequenina. Essa palavra modula o coração. Isso é vida de igreja. E é por isso que os dons, eles não foram feitos para autoafirmação, mas para a edificação dos outros e a glória de Cristo. Eu vou te dar um termômetro para você saber se o seu dom está baseado numa nova mentalidade a partir de Cristo ou se o seu dom está se perdendo. Escute. O seu dom te isola da igreja ou te faz submisso a ela? Como eu estou pregando para a igreja que eu sou pastor, eu tenho a obrigação de falar 2 coisas para vocês hoje à noite. A primeira delas é muito séria. A gente precisa de maturidade, preste atenção, para discernir genuínos dons espirituais de manipulação narcisista. Escuta o que eu vou dizer para você. Isso pegou meu coração hoje. Mateus capítulo 7, Jesus diz assim: naquele dia muitos dirão, em teu nome eu preguei, profetizei, curei, expeli demônios. E Jesus vai dizer, eu lhes direi abertamente, afasta-te de mim que eu nunca vos conheci, porque vocês praticavam a iniquidade. Então tem na igreja expressões de dons que não são genuínos. Por quê, queridos? Porque o dom, ele tira você da faixa dos comuns. Então, por exemplo, quem profetiza, quem tem uma vidência, ele tem a capacidade de ver além. Você já percebeu a tragédia que muitas vezes circula pessoas que revelam as coisas? Mas por quê? Porque elas se transformam no ídolo das outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dia que eu me tornar o ídolo de vocês, eu entrego essa igreja e vou embora. E eu já fiz isso. Eu não sou ídolo. Se Deus usar alguém aqui para profetizar, não pode ser ídolo. É um irmão, é um irmão. É um irmão com pecados, com desafios, igual a todo mundo.
Nós temos que honrar uns aos outros? Sim, é bíblico. Nós temos que honrar pastores e líderes que governam sobre nós? Sim, é bíblico. Mas uma coisa é honrar, outra coisa é idolatrar. Outra coisa é acreditar que Deus só fala na minha boca, Deus só fala na boca do Emanuel, Deus só fala na boca do Flávio. Não! E o dom é perigoso, porque o dom te tira da faixa da normalidade. Você já imaginou? Eu chego aqui, ó, vem cá. Aqui. Teu nome? Jamerson. E teu CPF? Tal. Amigo, se for o CPF do cara, acabou. Tudo que eu quiser, eu tenho desse cara. Eu não é, pastor Aguinaldo? Por quê? Porque ele está diante do sobrenatural. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Como é que eu posso, então, pastor, preste atenção, como é que eu posso saber se essa palavra que eu estou recebendo, ela é de Deus ou não? A Bíblia não nos recomenda simplesmente ouvir tudo e não julgar nada. A Bíblia recomenda que toda palavra que a gente receba, a gente submeta ela a um julgamento. Julgamento de quem? Dos irmãos maduros. Primeiro, recebeu uma palavra de conhecimento de alguém, não se empolga. Traz para o julgamento dos irmãos maduros. Eu fiz isso hoje à tarde. Recebi uma palavra extraordinária nessa viagem que eu estava em São Paulo, sei lá quando. Esses dias aí, nem lembro mais. 15 dias já, né, amor? Extraordinária. Sabe o que eu fiz? Cara, uma palavra daquelas de se empolgar, irmão. Eu falei, pega que eu vou julgar esse negócio aqui. Não é assim, não. Passei da época de crer em todo o espírito. Porque a Bíblia diz, não creiais em todo o espírito. Pastor, isso é um incentivo à incredulidade? Não, isso é um incentivo à maturidade. Volta aqui que eu não terminei. Quer fugir da profecia, macho? Está aqui. Primeira coisa, julgue. Segundo, qual é o preço que o profeta te exige depois da profecia? E eu não estou falando só do Pix, não. Porque tem outros tipos de preço. Por exemplo, Deus me usou para a tua vida. Agora eu quero de alguma maneira te tornar escravo emocional meu. Sabia que tem isso? Deus me usou e agora você é meu. Você é meu, você não pode ir para a direita nem para a esquerda. Eu sou seu profeta de estimação e você é o meu bebê. Antes de sair, você tem que ligar para mim para perguntar se pode ir. Antes de fechar um negócio, você tem que ligar para mim para perguntar. E aí, ligue já. Só os mais idosos riram. O comportamento de quem tem o dom define se o dom é puro ou é manchado, amigo. Me deram uma palavra. E o custo depois? Qual é a cobrança que está depois? Qual é o pedágio que o profeta está te cobrando depois? Por quê? Porque os dons são fruto da graça. Se o preço já foi pago, profeta nenhum pode cobrar preço, amigo. Você está feliz ainda? Aí o que está acontecendo? O meu conselho aqui da igreja, fazer uma reunião rápida. Eu posso pregar um pouquinho mais duro? Posso? Tenho voto de sim? Pode, pastor? Pode? Então segura a onda aí. Existem muitos narcisistas, homens e mulheres, que eles ascendem a posições de liderança no meio da igreja por condições de manipulação que eles são peritos. Eles falam como crentes, pregam como crentes, agem como crentes, só que eles não são crentes. Eles são cães, lobos devoradores.
Paulo disse isso quando reuniu o presbitério de Éfeso. Ele estava indo embora, sabia que nunca mais ia ver o presbitério de Éfeso. Ele disse assim, olha, eu vou falar para vocês que depois que eu sair, vão surgir no meio de vocês lobos devoradores. Eles não amam as ovelhas. Então, igreja, vai lá, busque a palavra. Eu amo a palavra, eu creio, eu vou deixar claro aqui, eu creio nos dons espirituais, mas eu vou provar todo espírito que se levantar para falar qualquer coisa para mim. Assim como eu quero que vocês me ouçam aqui e sejam como os bereanos, que estavam conferindo na Escritura aquilo que Paulo estava pregando. Essa é a conduta da igreja madura de Jesus. Não interessa que é o Tiago, não interessa que é o fulano, o reverendo ciclano, se não está na Escritura, não é palavra de Deus. Tem que ser provado, meu amigo. Por quê? Porque senão o espírito de engano, ele seduz você, ele leva você, e depois você vai colocar a culpa nos de verdade pelos fracassos que você viveu por quem é de mentira. Então, qual é a maior marca? Ei, irmão, eu preciso terminar, mas eu acho que eu vou continuar quarta que vem. Está muito boa essa mensagem para terminar assim. Essa tem que continuar. Quem quer que continue, levanta a mão. Então traz mais 2 semana que vem. Olha só, eu vou terminar. Eu vou terminar bonito, hein? Jesus é bom demais. 2 Reis, capítulo 4. Tem uma mulher rica. E aí, ela mora em Sunem. E a Bíblia diz assim, sempre que Eliseu passava por lá, o Eliseu, profeta, parava para comer na casa dela. Aí ela fala assim para o marido dela, pastor Marcos, amor, aqui é grifo do pregador, tá? Na Bíblia não está assim, digo eu. Amor, faz tempo que esse Eliseu vem aqui em casa. Fala comigo assim, faz tempo. Não, fala de novo bem alto, faz tempo. Que esse Eliseu vem aqui em casa. O que você acha da gente construir um quarto para ele aqui? A gente coloca uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candelabro. O marido olhou e falou assim, vamos fazer. Já faz tempo que ele vem aqui, toda a vida, né? Tem que pagar hotel para ele, tal. Fica incomodando o Márcio lá com diária. Vamos fazer o seguinte, vamos construir então esse aposento para ele. Aí eles construíram o lugar. E o homem de Deus veio lá. E aí eu fico imaginando, olha só, querido, o Eliseu foi várias vezes lá. Aí imagina o dia que o Eliseu chegou, o casal, tem uns casal de crente que é muito bonitinho. Pastor Eliseu, seja bem-vindo! O Eliseu careca, não tinha implante na época. O Geazi junto. Oi, você não sabe o que nós fizemos. Vem cá ver. Subir uma escada. Tcharam! É para você, profeta. Irmão, o profeta ficou tão faceiro que ele olhou para o Geazi e falou, Geazi, não dá conta não, essa mulher é gente generosa demais. Vai lá, pergunta para ela se tem alguma coisa que ela quer que faz por ela. Se ela quer que eu converse com o rei, se ela está precisando de alguma coisa. Porque ela é 10, olha só, fez agora até um aposento para a gente. Chama lá, a mulher veio, parou na porta, pois não, profeta, você quer que eu fale alguma coisa com o rei? Você está precisando de alguma coisa? Não, senhor, está tudo bem, eu vivo no meio do meu povo. Ou seja, está tudo certo, não preciso de nada. Ao Geazi, eu vi que ela não tem filho. Ela é estéril. Funciona. Ao profeta, no ano que vem, nesse tempo, você vai abraçar um filho. Irmão, dito e feito. Profeta verdadeiro.
Verdadeiro. Mulher engravidou. Menino cresceu, começou com a dor de cabeça um dia, ai minha cabeça, começou a adoecer, de meio-dia estava morto. Sabe o que ela fez? Pegou o menino, subiu as escadas, deitou na cama do profeta, foi atrás do profeta. O profeta chegou, orou, o menino ressuscitou. E todos viveram felizes para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer ter um profeta desse na vida? Eu. Fala assim, eu quero. Irmão, eu quero. Irmão, se der ruim lá em casa, cara, um cara que ressuscita gente. Quem não quer? Agora, eu quero saber se você é bom de prestar atenção em história. Qual foi o código mais poderoso que essa mulher entendeu? Quantas vezes o profeta foi na casa dela antes dela fazer um lugar para ele? Sabe qual que é o problema de não vou ser exagerado, de boa parte da igreja? É que rapidinho elas fazem casa para um profeta que vira uma vez e deixam os profetas que cuidam deles todos os dias na rua. Dorme com essa. Deus fala na boca de todo mundo da internet, mas não fala na boca de quem vai no teu velório. No teu não, né? Deus te livre. Tá benzido, não vai ser o seu não. Você entendeu? Esse é o problema da igreja atual. Aí sofre, por quê? Porque bota em casa alguém que conheceu por causa de uma profecia. Sabe o que essa mulher fez? Ela passou muito tempo olhando. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é. Deixa eu ver qual é a conduta. Deixa eu ver quem ele é quando ele não está profetizando. Ei, pega aqui. Deixa eu ver quem ele é fora da unção. Porque como nós já aprendemos, na unção você manifesta o caráter de Cristo. Fora dela você manifesta o teu. Quem essa pessoa é? No dia a dia, no trato com a esposa, no cuidado dos filhos, hein? Vamos comigo aqui, igreja. Porque no YouTube é fácil, amigo. O cara lá da Nova Zelândia, o cara lá do Tibete, o cara lá não sei de onde, é fácil. Difícil é você honrar o pastor Emanuel. Difícil é honrar o pastor Flávio, o pastor Juliano. Sabe por quê? Porque você não vê só o poder, você vê a vida. E nós gostamos muito de amar quem a gente convive pouco. Eu vou terminar com uma profecia na sua cabeça. A mente renovada, o culto racional, não é um namoro com a unção, é um casamento com a igreja. Não é um encontro com pletos, com trident na boca. É quando acorda cedo com aquele bafo de jamanta. Você abarca e diz, bom dia, amor. Aí tu casou. Aí tu casou, irmão. Aquele cabelo assim, ó. Nhé. O cara com aquelas calças rasgadas. Irmão, no namoro é maravilha. Tudo é love. Você para o carro. Maquiagem da MAC. Mary Kay, cabelo na prancha, perfuminho lá que comprou lá no Jorbel. Aí, oi amor. Ai, eu te amo. Aí deixa em casa. Oi. Desliga você. Não, desliga você.
Não, desliga você primeiro. Vamos contar até 3. 1, 2, 3. Não desligou, né? Paga um boleto, quita um carro, termina uma casa junto, passa uma doença, pega uma TPM, gravidez, crise emocional. Depois disso você fala assim, ó, vejo que este é um homem de Deus. Vocês estão entendendo a parábola? Sim ou não? Essa igreja está crescendo, glória a Deus por isso. Vocês vão ver daqui a um tempo, essas paredes não vão suportar o que Jesus vai fazer aqui. Glória seja dada por Deus. Deixa eu falar para você, vai vir gente pregar aqui de tudo quanto é canto do mundo. Receba bem, ame, abrace, cuide. Mas deixa eu te dizer, não transfira o amor e o zelo que você tem. E eu nem estou falando de mim não, irmão. Me deixa por último da fila, tá? Deixa eu lá no final. Eu estou falando por aqueles que estão tocando a tua vida todos os dias. Por esses voluntários, pelo seu líder de mesa. Não construa altares a quem você ainda não caminhou nenhuma milha. Aprenda com essa mulher. Aprenda. Você vai sofrer menos. Por quê? Porque a profecia vai vir embalada em um poderoso testemunho. Fique em pé, eu quero orar com você.